E pessoal, aqui quem fala é o Douglas do canal Bandido do Mundo e hoje iremos estudar lá no livro de Mateus, capítulo 24, iremos ler do verso 13 até o 14. Pois bem, o que diz no livro de Mateus? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. E lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, que não vos assusteis. Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Pois bem, irmãos, antes de adentrarmos ao texto, é importante a gente falar um pouco de Jesus. Quem foi Jesus? Para aquelas pessoas que não sabem, Jesus ele foi o escolhido de Deus, né? Ele foi o Messias, né? E esse Messias ele já havia sido prometido por Deus através da palavra dos seus profetas. Então, quando a gente pega ali o Velho Testamento, sempre tem nos profetas referência desse Messias, referência dessa pessoa que iria vir para salvar toda a humanidade. Devemos lembrar que, além de ser escolhido, Cristo ele foi um grande profeta. Ele veio, né, no Novo Testamento como não como somente um profeta, mas também como o Messias que iria pagar esse alto preço. Cristo ele deu o pontapé inicial do Evangelho. Foi ele que veio para anunciar as boas novas. Né? O significado da palavra Evangelho é boas novas. E quais boas novas são essas? Resumidamente, é a salvação do mundo através de Cristo, que era o Filho de Deus enviado para tirar o pecado de toda a terra, e para aqueles que crescem nele, né, irá herdar a vida eterna. Pois bem, Cristo, nesse momento aqui, ele explica de forma detalhada um questionamento que os discípulos fizeram a ele. Devemos lembrar que Cristo ele falava por parábolas, né, ao povo, a todas as pessoas que acompanhavam Cristo, seguiam a Cristo, e onde quer que ele passava, ele sempre falava de forma em parábolas. Nada ele falava sem parábolas. Mas as parábolas, em sua maioria, não eram entendidas por muitas pessoas. E isso, né, inclui também os discípulos. Só que Cristo explicava para os discípulos de forma detalhada o significado de cada parábola. E o interessante é que lá no livro de Lucas, capítulo 8, 10, isso fica bem claro que Cristo ele fazia questão de explicar as parábolas para os seus discípulos. E o que diz lá em Lucas, capítulo 8, versículo 10? Respondeu-lhe Jesus: A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. O legal é que em suas parábolas, os discípulos não entendiam todas, né? Para não dizer todas necessariamente. Porque Cristo sempre explicava. Às vezes os discípulos questionavam Cristo, o que significava tal parábola e outra parábola, e às vezes eles se sentiam envergonhados de questionar, mas Cristo, sabedor dessas dúvidas, né, que rondavam a mente dos discípulos em algumas de suas parábolas, em alguns de seus discursos, ele explicava de forma espontânea para os seus discípulos. E aqui o título do capítulo 24, iniciando do 13 até o 14, é o princípio das dores. Então os discípulos questionam a Jesus quando que irá ocorrer, né, o fim de todas as coisas. E Cristo ele começa a explicar. E nesse estudo iremos explicar aqui verso por verso, fazendo um paralelo com a nossa atualidade. Porque a ideia desse estudo é fazer com que estejamos atentos a todo momento ao nosso redor para saber se de fato esses sinais têm ocorrido. Para saber se de fato esses sinais têm condizido com o que está aqui do verso 3 até o verso 14. Pois bem, irmão, no verso 3, Cristo diz o seguinte, né? No Monte das Oliveiras,
Achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhes pediram: Dize-nos, quando sucederá estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então aqui partiu dos discípulos essa dúvida, né? Jesus, o que irá acontecer? Né? Quais sinais vão estar notórios para que saibamos, né, que o fim está próximo de fato? Então Cristo no verso 3 ele explica de forma bem detalhada, né, a significância do que realmente, dos sinais que irão ocorrer. E ele começa a descrever alguns sinais, né? Então partimos aqui para o verso 4. Jesus dá uma instrução para que seus discípulos fiquem atentos para não serem enganados, né? No 4 diz o seguinte: Eles respondeu: Vede que ninguém vos engane. Para confirmar essa atenção que Cristo pede, né, dos seus apóstolos para que eles não sejam enganados, e automaticamente isso remete para que eles estejam atentos, né, aos sinais, ao que ele irá explicar ao decorrer aqui desses versículos. Né? Lá em Mateus 24, 23 e 25, confirma exatamente isso. Né? Olha o que diz. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Então, no verso 24 e 25 do capítulo 24, ele confirma mais uma vez essa atenção que os seus discípulos, né, deveriam ter. Então, ele deixa claro que haverá falsos cristos que irão vir querendo enganar, falando eu sou o Cristo. Mas ele diz, estejam atentos para que vocês não sejam enganados. E isso vale para nós. Porque todo aquele que crê em Cristo acaba automaticamente se tornando seu discípulo. Então, essa instrução ela vale não somente para os discípulos aqui, né, quando ele fala no verso 4, para que vede que ninguém vos engane, isso também vale para nós que somos seguidores de Cristo. Prosseguindo no versículo, o 5, né, o que Cristo diz? Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Né? É o que o 23 e 24 aqui acaba de confirmar essa afirmação de Jesus no versículo 5. Jesus descreve alguns sinais. Né? Já existem muitos que se dizem de Cristo e têm enganado uma multidão de pessoas. Então aqui no versículo 5, Cristo fala que muitos virão em seu nome. E isso já tem ocorrido. Quando vemos falsos profetas, falsos pastores, pessoas que se dizem cristãs, mas vivem totalmente o inverso daquilo que Cristo descreveu na Sagrada Escritura, automaticamente são cristos falsos. A palavra anticristo, o nome já denota o significado anticristo. Então, todo ensinamento fiel da palavra, né, que veio de Cristo, né, através dos apóstolos, através dos seus profetas, através da palavra como um todo, todos os ensinos contrários a essa palavra, automaticamente essa pessoa é um anticristo. Então, quando as pessoas pregam de forma incorreta a palavra, elas estão sendo o anticristo. Elas estão passando um evangelho totalmente errado, um evangelho totalmente falso. E Cristo, no verso 5, ele deixa claro que muitos virão em seu nome. E em nossos dias, fazendo um paralelo, já tem ocorrido. Quantas pessoas não têm escandalizado a igreja de Deus? Quantos falsos profetas não têm proliferado teologias que tiram Cristo do centro? Muitas teologias, elas são seguidas pela prosperidade, a teologia da confissão positiva. Não vemos o evangelho, a qual Cristo diz que temos que carregar nossa cruz, que temos que buscar cada vez mais a paz em Cristo, buscar as riquezas dos céus. Temos visto um evangelho totalmente inverso desses pequenos exemplos que eu acabei de citar. E Cristo prossegue descrevendo no 5, né, a gente continua no 5, né, que leva muitas pessoas ao erro. E essas pessoas que têm proliferado o evangelho falso têm enganado muitas pessoas. E lá no livro de Timóteo, né, 2 Timóteo, versículo 4. 2 Timóteo, versículo 4. Iremos ler aqui, capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha o que diz, ó. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, né? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Basicamente, isso resume a situação de muitas igrejas. Isso resume a situação de muitas pessoas. Muitas pessoas elas não têm aceitado o verdadeiro evangelho. Elas têm se cercado com mestres conforme as suas próprias cobiças. Então aquelas pessoas que têm oferecido um evangelho falso, um evangelho fácil, um evangelho da prosperidade, infelizmente essas pessoas elas têm se apegado a isso. E infelizmente
As pessoas elas têm caminhado rumo ao inferno, devido a não seguir o verdadeiro evangelho, devido a não seguir a verdadeira doutrina que foi pregada por Cristo, pelos apóstolos e pelas demais pessoas que têm proliferado, né, dado continuidade na pregação do evangelho até os dias de hoje. Prosseguindo aqui no capítulo 24 do livro de Mateus, passamos aqui para os versos 6 e 7. Olha o que Cristo diz. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário sim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Olha que interessante aqui no verso 6 e 7. Né, isso já tem ocorrido várias vezes. Né, já aconteceu guerras, né, de fato ocorrem rumores de guerras. Um exemplo que eu gostaria de trazer, inclusive é um recente, quem não se lembra, né, da China querendo mostrar, né, o seu poderio bélico. Né, em seguida, os Estados Unidos mostra que eles podem mais. Então, isso é um pequeno exemplo de rumores de guerra. E uma guerra que de fato que aconteceu recente, mais recente que esse caso, porque essa troca, essa amostra de poder bélico entre a China e os Estados Unidos, de fato ela, né, foi cessada, né, devido teve esse desgaste, mas uma guerra que de fato tem ocorrido é da Rússia com a Ucrânia. Então temos visto que guerras e rumores de guerras têm ocorrido, e também Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A gente pega ali um panorama histórico, né, quantas guerras já não ocorreram. Então isso, Cristo já deixa claro que já iria acontecer. E está registrado na história muitas outras guerras, né? Eu só quis exemplificar com esses dois exemplos aqui. Esse da China, né, não tem muito tempo, e da Rússia e da Ucrânia. E Cristo ele prossegue, né? No verso 8 ele diz, porém tudo isso é princípio das dores. Então ele está aqui de forma enfática explicando aos seus discípulos o que de fato irá acontecer. E se nós trazemos para os nossos dias, que estamos fazendo um paralelo com o que Cristo está falando, de fato faz sentido. Esses rumores já têm ocorrido e isso tem cada vez mais se intensificado. Quantas nações não vemos pela ganância de poder, pela ganância de dinheiro, pela supremacia de querer conquistar tudo e querer ser, né, a nação mais forte, a nação mais bem reconhecida de todo mundo, seja em poderio bélico, seja em recursos financeiros, né? Questão também do tamanho, né, do seu país, a questão geográfica, enfim, tem tantas outras tipo de cobiça, né, que as nações têm umas para com as outras aí. E partindo aqui para o verso 9, Cristo diz o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então ele dá alguns exemplos, né, para que os apóstolos estejam atentos, né. E no verso 8 ele descreve o início das dores, e o 9 ele vem afirmando que os seus seguidores serão atribulados e odiados. Né? Em nossos dias, os cristãos já têm sido perseguidos. O fato daqueles que dizem crer em Cristo, eles já são automaticamente separados ali da sociedade. Né? Somos, infelizmente, taxados de pessoas caretas, pessoas antiquadas, pessoas que têm N fobias, e não é isso. Né? Os que são fiéis a Cristo, eles buscam serem obedientes àquilo que está escrito na palavra. Infelizmente, o mundo ele tem tido aversão a qualquer coisa que diz respeito a Cristo, que diz respeito a Deus. E temos que levar em consideração também que a sociedade ela não gosta de regras. Felizmente, as coisas certas são erradas e as erradas são certas. Vemos que a inversão de valor ela tem se intensificado, e cada dia que passa, coisas absurdas têm aparecido. E quando diz que seremos odiados, cara, tenhamos em mente que isso já iria acontecer. Cristo diz para tomar a nossa cruz e seguir Ele firme e forte. Ele diz para que não venhamos nos preocupar com o que havemos de passar. Ele já deixa claro que haverá um sofrimento e os filhos dele serão atribulados. Mas que venhamos ter firmeza para continuar firmes e fortes naquilo que Ele tem nos prometido e de todas as demais promessas que Ele tem escrito na tua palavra como um todo, né? Prosseguindo para o verso 10, olha o que ele diz no verso 10. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros, né? Já temos visto muito escândalo, né? Quando ele diz que hão de se escandalizar, quantas igrejas não têm feito esse papel ridículo de escandalizar o nome de Cristo?
Quantas igrejas, além de pregar a palavra errada, têm feito N palhaçadas, né? N coisas que não tem nada a ver com a escritura, que não tem nenhum embasamento bíblico. Infelizmente, muitas pessoas que se dizem de Deus, né, têm pregado um evangelho totalmente antibíblico. Aquelas pessoas que diziam ser, né, pessoas que louvavam a Deus, elas têm se perdido. Estou dando alguns exemplos aqui. E a ideia é que isso irá piorar. Imagina a visão de uma pessoa ímpia, de uma igreja que tem todos esses escândalos. Escândalo de traição, escândalo de pregar coisas totalmente antibíblicas. Temos visto que isso tem se intensificado e infelizmente tem aumentado. Mas claro, pela graça de Deus, ainda tem poucas igrejas que se atentam a pregar a verdadeira palavra e de fato elas têm ido firmemente a pagar qualquer preço que venha ser cobrado ali, né? No sentido de que iremos nos firmar, iremos nos manter firmes e fortes na palavra, independente das ameaças, independente do que pode ocorrer aos filhos de Cristo. E Cristo ele prossegue no 11, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos, né? Olha o que o verso 11 diz, né? Já temos uma grande quantidade de falsos profetas, foi o que eu acabei de falar. Temos pessoas suficientes para escandalizar a igreja, para escandalizar a obra de Cristo, e isso já estava descrito aqui, né? No 11, ele deixa claro que muitos falsos profetas serão levantados e enganarão a muitos. Muitas pessoas elas têm sido enganadas. Muitas pessoas têm se cercado de fato, né? Como a gente leu aqui em 2 Timóteo, as pessoas têm se cercado com mestres conforme as suas próprias concupiscências. Então temos visto que o evangelho de forma geral, ainda existe igrejas que pregam a palavra de forma fiel, mas também tem as igrejas com seus falsos mestres, seus falsos ensinos, e muitas pessoas elas têm sido enganadas, têm seguido, né, rumo ao inferno. Porque tudo aquilo que estiver fora da palavra, como diz Paulo, seja anátema, né, seja maldição. Então que tenhamos uma atenção maior para saber se de fato a palavra tem sido pregada. Que sejamos como os bereanos, né? Os bereanos conferiam na escritura o que Paulo pregava. Temos que ter esse zelo com as coisas de Deus, para saber se de fato o que está sendo falado, o que está sendo pregado, ensinado, de fato tem base bíblica. Porque a Bíblia ela é a nossa regra de fé. Ela é o manual do ser humano de como viver para glorificar a Deus e para ser um filho fiel e um seguidor fiel de Cristo. E Jesus ele prossegue no verso 12, né? E por se multiplicar a iniquidade, amor de muito, o amor se esfriará de quase todos. De fato, a iniquidade ela tem aumentado dia após dia. Temos visto que a depravação ela tem se proliferado na terra, na sociedade, e isso já está sendo inserido há muito tempo, né? Seja na cultura, seja no ensino. Infelizmente, eles atacaram as bases da sociedade e a ideia é que, de fato, essas coisas se intensifiquem para pior. O amor de mundo, de fato, tem se esfriado, né? Quantas notícias ruins vemos nos noticiários? E pai se levanta contra filho, filho contra pai, esposo contra esposa, enfim, quantas tragédias, né, não vemos dia após dia. Não vamos nos iludir que a sociedade irá melhorar. A ideia dela é piorar, e Cristo aqui deixa claro que vai multiplicar a iniquidade e tantas outras coisas ruins. Porque a Bíblia é bem clara, né? Jaz do maligno. Então, basicamente, a tendência é piorar. Prosseguindo para o verso 13 e 14, né? Já seguindo aqui para a conclusão. O que Cristo quis dizer, né? 13, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Cristo enfatiza e temos que perseverar. E aqui tem uma condição, né? Para que tudo venha a ocorrer, como é o título do capítulo, né? O princípio das dores, um dos requisitos é que o evangelho seja pregado por todas as nações. Aí, de fato, iremos ali seguir rumo ao fim, né? Rumo à volta de Cristo. E eu acredito que os avanços tecnológicos irá adiantar, tá, essa pregação por todo mundo. Então eu creio que isso será bem breve. E creio que isso, o que tem ocorrido, né, tá caminhando praticamente para isso que Cristo está querendo dizer aqui, no capítulo 24 do livro de Mateus. Pois bem, irmãos, o que concluímos com esse estudo? O que Cristo quis dizer para nós? Né?
eu faço uma conclusão com um questionamento e ele será respondido pela palavra. Olha que pergunta acaba surgindo em meio ao que a gente leu e estudou aqui, verso por verso. Como perseverar nos caminhos de Jesus e estarmos atentos todo momento? Pois bem, a primeira resposta ela está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. E para mim esse capítulo e versículo de Josué exemplifica basicamente a nossa vida, que diz o seguinte: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Basicamente, irmão, nós iremos conseguir seguir essas instruções, essas informações que Cristo nos deu, né, a partir do 3, capítulo 24 de Mateus, versículo 13 até o 14. É se a gente firmar na palavra. Então, quando fala, não cesse de falar deste livro, antes medita nele de noite, a ideia de meditar é que venhamos ler, que venhamos debruçar, e venhamos cada vez mais buscar intimidade com esse livro, com esse manual, pois é ele que irá nos conduzir a perseverar naquilo que Cristo tem prometido. Não só a vida eterna, mas o estar ao lado dele e sendo protegido e sendo ajudado em todas as circunstâncias. E o segundo verso que complementa esse verso que eu acabei de ler no livro de Josué, é lá em João capítulo 5, versículo 39, que diz o seguinte: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então Cristo deixa claro que a escritura testifica dele, não só dele em si, mas de toda a sua obra, de todo o preparo de Deus para a sua vinda. E claro, Cristo pagou todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Cristo foi o único que conseguiu fazer a vontade do Pai. E, consequentemente, fomos salvos pela graça, não porque nós merecemos. E, resumidamente, irmãos, que venhamos estar mais atentos ao nosso redor, que venhamos buscar cada vez mais, prestar atenção no que tem ocorrido, para que venhamos estar atentos, de fato, à vinda de Cristo. Quando a Bíblia diz, lá no livro, lá naquele episódio de Noé, muitos casavam, davam esse casamento. A volta de Cristo vai ser idêntica. As pessoas, elas não perceberam até que Noé entrou na arca e elas foram totalmente assoladas pelo dilúvio. E esse aviso que Cristo nos dá é que estejamos atentos. Então ele deixa claro o versículo 4: vede que ninguém vos engane. Espero que vocês possam ter sido abençoados com essa palavra. Até a próxima, pessoal. Fui!